Essa é uma dúvida que aparece o tempo inteiro, direto no meu Instagram. Quanto tempo que uma ovelha ela demora para se pagar? A maioria tenta responder isso só olhando o preço da matriz que foi adquirida. Só que essa conta ela é bem mais ampla do que parece. Ah, e se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, não esquece de curtir e seguir aqui o canal, porque isso ajuda muito no nosso propósito, que é de profissionalizar a ovinocultura, os ovinocultores, e a cada vez mais a gente consiga uma viabilidade econômica na nossa propriedade. Então, me ajude a profissionalizar a ovinocultura seguindo aqui o canal e curtindo esse vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre o tema que não foi respondida nesse vídeo, que não for respondida nesse vídeo, já comenta aqui nos comentários. O primeiro ponto é, o ciclo rápido, ele não é a resposta e não é a salvação para tudo. Sim, o ciclo da ovelha ele é muito rápido, bem mais rápido do que o da bovinocultura. É bem parecido até mesmo com o da suinocultura, que é um ciclo já bem rápido, né? Porque as ovelhas elas têm gestação curta, têm um desmame precoce e uma reposição rápida, veloz, né? Então, você começa com uma ovelha, no ano seguinte você já pode estar com três, né? Com quatro. Então, sim, é uma atividade mais rápida do que a bovinocultura. Isso ajuda muito na produção, só que não determina sozinho quando, né, quando que essa matriz vai se pagar, porque o retorno financeiro vai depender de custo também da propriedade e do resultado, né, não só do tempo. Então a gente tem que pensar nisso para a gente responder essa pergunta, né, de quanto que essa ovelha vai se pagar. Então, como saber se a matriz vai se pagar e quando que ela vai se pagar? A conta ela é direta, né? A gente começa primeiro pelo valor da matriz que a gente adquiriu. Então, uma matriz comercial em torno de 600, 800 reais. Uma matriz de genética a partir ali de 1.200 normalmente. Então, a gente começa por esse valor pago da matriz, que são os custos fixos, e o quanto que ela custa por mês para ser mantida dentro da propriedade, que daí são os custos variáveis, né? Não tem como eu falar para você o quanto você gasta para essa matriz na tua propriedade, porque tem muitas variáveis, né? Desde medicamento utilizado, de mão de obra própria ou terceirizada, valor de tosquia, qual nutrição que é utilizada. O ideal é que a gente sempre tenha um sistema mais barato possível dentro da propriedade. Depois a gente vai ver o retorno que ela gera no ano, né? Em cordeiro ou em cordeiro mais leite, né? Dependendo do intuito de produção. Só que esse valor não é bruto. A gente precisa descontar o custo de produzir o cordeiro dentro da propriedade, tá? O que muita gente faz é a conta errada. Vê assim, paguei R$ 800 a minha matriz. Ela emprenhou, 8 meses depois, a aparição ela vai me dar uma matriz do mesmo valor, então zerou, né? A matriz se pagou, mas não é assim, porque como eu falei, tem os custos dela na propriedade, tem os custos do cordeiro na propriedade. Então e o que a gente está fazendo aqui é uma conta para a gente saber quando que essa matriz vai se pagar, não o quão viável é o teu sistema. A viabilidade é diferente da matriz se pagar, né? Porque se pagar é recuperar o valor do animal investido. Ser viável é fazer isso dentro de um sistema que tem que ser autossustentável. Então, quanto tempo que a ovelha vai demorar para se pagar? Depende do preço de compra, dos custos mensais e do desempenho dos cordeiros. Claro que no comercial, por exemplo, pode demorar mais. Por quê? Porque a ovelha, tendo um cordeiro, provavelmente esse cordeiro vai para abate. O valor dele é menor do que essa matriz, em torno ali de 60% a 70% a menos do custo dessa matriz. Já uma fêmea, ela pode ser vendida pelo mesmo valor, né, após 8 meses ali, quando ela atinge a maturidade reprodutiva, né, e já pode ser vendida como matriz.
Já animal de genética pode acontecer mais rápido, porque os animais filhos e as matrizes reprodutores têm um maior valor agregado, ainda mais em ambos, tanto comercial como genética. Se essa matriz produzir um cordeiro, né, então ela deu o retorno de um cordeiro. Mas se ela pariu o parto gemelar, né, de gêmeos, trigêmeos, a gente consegue ainda mais acelerar esse retorno. Então, são vários fatores que vão interferir nisso, né? A lógica é bem simples. Quanto maior o retorno líquido, menor o tempo, né? Então, essa lógica que a gente tem que fazer. Mas lembrando que dentro da ovinocultura e de qualquer área da pecuária, na verdade, a gente está sujeito a percas, percas de animais, principalmente, né? Então, a gente tem que saber que um animal de genética, o prejuízo vai ser maior da gente perder esse animal. Então, a gente tem que cuidar muito nisso, principalmente quando a gente está começando. Por que quando a gente está começando? Porque a gente está aprendendo ainda os manejos da ovinocultura. Tá? E se você quer evitar essas percas da tua propriedade, clica aqui no link que está o nosso e-book, né, que é o Guia de Manejos da Ovinocultura. Nesse e-book tem todos os manejos que eu fui aprendendo desde que a gente começou a criar, que a gente realiza na nossa propriedade, justamente que fez a gente diminuir as nossas percas, desde gastos com nutrição, facilidade em realização da instalação, porque tem a parte de instalação nesse book também, e manejos básicos como casqueamento, caudectomia, até mesmo a castração, que em alguns casos é indicada, como a gente faz o controle de verminose dentro da propriedade, benefícios do pastejo consorciado com outras espécies animais para o controle de verminose, fala de cerca elétrica, fala de tudo, vários manejos, secagem de matriz, estação de monta, tudo como a gente faz aqui na nossa propriedade. Então, se você tem interesse, clica aqui no link da descrição que vai te mandar direto, né, para a página do guia de manejo, tá? Nesse vídeo não tem como te dar um número pronto de quanto, né, de quando que você vai gerar o retorno dessa matriz. Porque, como eu falei, tem vários custos. Tem o custo fixo do animal e as variáveis de dentro da propriedade. Tanto dessa matriz, de quanto que ela custa por ano, por mês, dentro da tua propriedade, como o cordeiro. Tem propriedades que vão gastar mais, tem propriedades que vão gastar menos. Por isso que a gente preconiza, na ovinocultura e em outras áreas da pecuária também, a gente produzir alimento dentro da propriedade, porque assim o alimento vai ser mais barato do que sendo comprado, né, de terceiros. Então não esquece, curte esse vídeo e se inscreve no canal.